Bom, quero agradecer a presença de todos, então. O Ivan me pediu para eu falar um pouco, né, nesse Papo Sem Crise, e um pouco desse um ano que nós tivemos, né, estamos chegando num ano de Renacidade, e também outras pessoas me pediram outros assuntos. Eu perguntei até para vocês o que vocês achavam que eu devia falar, e falaram, fala o que você achar que tem que falar, mas fica à vontade. Então, assim, eu fiz uma mistura, vocês vão ver, fiz uma mistura, e eu dividi em duas partes, na verdade, o que eu vou dizer, né? Uma primeira parte que tem mais a ver com a minha área técnica, né, de trabalho de tecnologia, e uma segunda parte que tem a ver mais com metodologia, com filosofia, né? E aí tem mais a ver com Renacidade em si, daquilo que nós estamos fazendo agora, né? E algumas ideias que eu queria também trazer para o grupo. Então, assim, nesse momento que a gente está pegando fôlego para iniciar aí os círculos de doadores, né, e definir os papéis e o propósito, né, o propósito principal e o propósito dos círculos, se é que a gente vai ter mais de um, né? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui e vou começar a falar dos slides, então. Gente, se tiver qualquer problema, qualquer coisa, se quiserem me interromper, fiquem à vontade, tá? Como eu falei, eu fiz muito slide, depois até me arrependi, mas já estava pronto agora. Eu vou tentar ser o mais breve possível para não aborrecê-los com tanta coisa, tá? Bom, então, deixa eu só ver se eu consigo dar uma mudada nessa janelinha aqui. Aqui. Albert, essa é a grande angústia do palestrante, né? É, Saber o que cortar dos slides. Você pode arrastar a tela até uma coluna só, e você vê o slide inteiro. certo. Eu consegui colocar de um jeitinho aqui, eu acho que agora vai. Vamos ver, então. Bom, então, essa apresentação é o Papo Sem Crise 21, tá? Faz parte aí do que o Ivan está chamando de quarto encontro Renacidade, ou seja, a gente teve aquela ideia, né, de fazer encontros ao longo do ano, e com a pandemia a gente tem feito Papo Sem Crise, mas agora estamos completando um ano, então essa apresentação faz parte desse momento. Essa apresentação, ela representa a visão pessoal do autor, tá? É a minha visão como pessoa, não representa nenhuma instituição, enfim. Primeira parte, então, eu vou falar sobre abundância, sobre singularidades tecnológicas e sobre transhumanismo, tá? São assuntos que eu vejo que a gente tem, volta e meia, eles acabam aparecendo por aqui, e eu queria resgatar um pouco disso, porque a gente precisa ter uma visão de longo prazo, né? Nesse momento de transformação tão rápida, e é muito difícil a gente ter essa visão de longo prazo. Por outro lado, tem muita gente pensando nisso, muita coisa já feita, então eu queria trazer um pouco disso para a gente poder, enfim, sincronizar com essas ideias aqui, sempre pensando que em breve muitas dessas coisas podem estar presentes, né? Então, a gente está experimentando hoje aumentos exponenciais, né, em várias tecnologias. Esse é um assunto bem recorrente nos nossos encontros. Aumentos exponenciais na capacidade de computação, de comunicação, de armazenamento, interatividade, né, as pessoas umas com as outras. Rede é isso, né, sincronizar, né, estar presente. Acessar a abundância envolve tirar proveito de conexão, de estar presente no mundo virtual, né, e acessar essas outras pessoas em várias comunidades, né. Então, o momento hoje é de aumento exponencial e continua aumentando exponencialmente. Essa figurinha aqui é do livro do Raymond Kurzweil, sobre o aumento da capacidade dos computadores, né. Então, é uma figura de cálculos por segundo por $1000, tá? Então, desde do ano 1900 até o ano 2000, tá? Então, 20 anos atrás. Então, ela mostra que em um século, né, de 1900 ao ano 2000, houve um crescimento exponencial na capacidade de cálculos por segundo e para $1000. Né? Primeiro os cartões perfurados, depois as válvulas, depois o transistor, depois o circuito integrado, né, os chips. Isso mostra, então, que ao longo de um século houve esse crescimento exponencial de capacidade, e isso continua acontecendo, tá?
Continua dobrando a cada 2 anos, a gente já está aí mais de 20 vezes dobrada a capacidade dos nossos computadores em relação às primeiras máquinas, que nem eram digitais, né? Algumas nem digitais eram. Bom, qual a consequência disso? Esses avanços favorecem maior conectividade, como eu estava falando, a presença da computação em todo lugar, né? Computação muito barata, presente em todo lugar, interatividade, integração, né? As pessoas poderem se integrar e também a integração do que é físico ao virtual. A gente está fazendo esse exercício várias vezes, já fizemos isso, né? Agora com a discussão sobre educação híbrida, sobre acho que assim, essa questão do híbrido entre o físico e o virtual veio para ficar, né? A gente está vendo, sempre teremos agora talvez reuniões que tem gente física e gente virtual conectada. Pelo menos no meu laboratório eu pretendo manter já que nós aprendemos a fazer só o virtual, né? Vamos fazer o físico virtual a partir de agora. A redução da escala física, né, é uma consequência do avanço tecnológico, que as tecnologias vão ficando cada vez menores, elas conseguem cada vez explorar coisas menores, né, escalas menores da matéria, né? Então a gente viu aí nessa figura mesmo aqui atrás, né, a gente viu dispositivos bem grandes e esses transistores já podem ser bem pequenos, né? E a gente tem aqui dentro desse chip transistores praticamente não visíveis a olho nu, né? Então, um dispositivo que era bem grande, ele foi ficando bem pequeno. Esse é um outro efeito do avanço tecnológico, né? A redução da escala física, né? O Raymond Kurzweil fala que no futuro as tecnologias mais avançadas vão desaparecer, porque elas simplesmente não vão ser visíveis a olho nu, né? Elas conseguem explorar escalas da matéria muito pequenas. Tudo como um serviço, né? A gente está vendo outra consequência. Então, coisas que não eram vistas como serviço pela internet, hoje estão virando serviço pela internet, né? Com a pandemia, muita coisa está sendo digitalizada, a gente tem a transformação digital. Espelhamento do físico, né? A gente está vendo acontecer a criação de programas de computador, né? Que espelham tudo que está no mundo físico, utilizando também equipamentos, né? Então, a gente deve criar aí, já a partir do 6G, isso já é uma discussão que acontece em 6G, né? Na 6ª geração. Aliás, já começaram, né, na Coreia já começaram projetos de 6G, tanto a LG quanto a Samsung. O Inatel também já tem um projeto de 6G e nós já falamos sobre esse espelhamento do físico. Então, o que a gente pode ver no futuro é novas realidades surgindo entre essa ponte físico-virtual. Tá? Tudo que existe no físico pode ter um programa de computador que representa essa coisa no virtual. Essa é a realidade de tecnologia e impactos dela. Isso está chegando nas nossas cidades, né? Nas nossas organizações. Isso tudo nos obriga a repensar os modelos existentes e criar inovação disruptiva, né? Então, esse é um dos assuntos que a gente mais discute aqui no Renacidade, né? Como que a gente pode tirar proveito dessas mudanças para criar novos modelos e novas soluções para problemas de 100 anos, 100, 200 anos, 50 anos, 10 anos. Então, todo tipo de problema pode ser repensado, né, através de inovações disruptivas que tirem proveito disso que estava no slide anterior. Né? Então, hoje, não existe, com o ritmo de evolução tecnológica, né, todos os negócios, todas as soluções, elas estão sendo repensadas o tempo todo. Né? Inclusive, logo que surge uma nova solução, ela já começa a despertar interesse de outras pessoas de criarem uma nova solução dessa solução e a gente não para, né? Então, isso é uma consequência dessa abundância. Onde isso pode nos levar? Aonde isso pode nos levar? Bom, o último ponto, né, onde se enxerga dessa evolução é a chamada de singularidade tecnológica, tá? Que seria o momento em que as nossas tecnologias, né, elas passam a evoluir por conta própria. Hoje toda mudança, né, de uma geração atual para uma nova geração, ela envolve ser humano no jogo, né? Então, quando a gente desenvolve, por exemplo, uma nova linguagem de programação, vamos fazer uma linguagem nova, a gente vai usar a melhor linguagem existente, por exemplo, Python, né, ou outras linguagens que existem, JavaScript, sei lá, Java, C++, C. Vamos criar uma linguagem de programação nova. A gente não vai pegar o pior da geração atual para projetar a nova geração. A gente vai pegar sempre o melhor. Mas ainda é um processo que envolve ser humano, né? Muitas tecnologias envolvem o ser humano no loop, né?
E o Raymond Kurzweil, ele, nesse livro que está aí, ó, The Singularity is Near, ele fala sobre o momento em que a evolução passa a acontecer sem mais a presença nossa ou com o mínimo de interferência nossa, né? Talvez a gente definindo regras políticas e ética de como isso pode acontecer, mas a próxima geração ela passa a ser projetada pela geração corrente, né? E aí ele escreve nesse livro o seguinte: singularidade tecnológica é uma era na qual nossa inteligência se tornará cada vez mais não biológica. Ou seja, a gente passaria a utilizar tecnologia computacional para melhorar a nossa capacidade intelectual, né? E trilhões de vezes mais poderosa que é hoje, tá? Então, assim, os humanos vão ficar de fora? Não, eles vão tirar proveito desse avanço exponencial, criando máquina, né? Criando novos software, novo hardware, e as pessoas vão convergindo com as máquinas e vão começar a tirar proveito disso, né? Não é à toa que o Elon Musk vai apresentar, talvez essa semana ou na próxima, resultados daquele projeto Neuralink, né, que liga o cérebro às máquinas. Então, isso já está acontecendo, né? O levantar de uma nova civilização que nos habilitará a transcender as limitações da biologia e nos amplificar nossa criatividade. A gente já está vendo um pouco de como a gente pode amplificar nossa criatividade, né? Com o advento das redes, conexões, como a gente está fazendo o tempo todo, e transcender as limitações da biologia, né? Porque a biologia ela nos imprime algumas limitações que essas novas tecnologias podem não nos libertar, vamos dizer assim, né? Então isso está no livro, essa frase é dele, né? Está entre aspas aí porque é dele, tá? Transcender as limitações biológicas e ampliar nossa criatividade, nossa consciência, enfim. Um período futuro no qual o ritmo do avanço tecnológico será tão rápido, seus impactos tão profundos, que a vida humana será irreversivelmente transformada. Já estamos vivendo um processo de avanço exponencial cada vez mais rápido que está nos mudando a nossa vida todo dia, né? E isso tende a se intensificar, né? Então, assim, consequências disso, né? Negócios se tornando obsoletos muito rápido, negócios que surgem e não conseguem se pagar porque já surge uma nova geração de tecnologia e não é possível reverter o investimento feito, né? Isso sem falar em outros impactos que a gente tem discutido aqui no Renacidade direto, né? Esta época modificará os conceitos que dão sentido às nossas vidas, né? Então a gente vai repensar o sentido da vida e isso está acontecendo já, né? Estava vendo ontem um vídeo sobre minimalismo, muito interessante, sobre a busca da essência da vida, que de fato é a nossa vida e como ela merece ser vivida, né? Novos modelos de negócio, né, ao ciclo de vida dos humanos, incluindo a própria morte, né? Então dizem, né, algumas pessoas falam na internet que um dos motivadores do Kurzweil é justamente a questão da morte. Ele perdeu o pai e foi muito traumático para ele isso. Então ele tem apoiado esses projetos e esse tipo de evolução visando, inclusive, a gente conseguir contornar a morte, né? Esse é um dos objetivos. Inclusive, muita gente na Califórnia já comprou essa ideia. E no Google, né? Ele trabalha no Google e está investindo fortemente. Quem tem muito dinheiro em medicina regenerativa e combater a morte, né? Então tudo isso vai ter impacto enorme nas cidades, né? Por isso que eu trouxe essas ideias, que eu queria resgatar um pouco disso. Yudovsky: para saber o que uma inteligência super-humana pode fazer, nós precisamos, no mínimo, ser tão espertos quanto, né? Não dá para saber o que uma superinteligência vai fazer se a gente não tiver o mesmo nível de inteligência. Então fica um gap a ser sanado, né? Como que a gente vai lidar com essa possibilidade, né? De pessoas que não morrem e pessoas que têm um gap, uma inteligência apoiada em tecnologia muito maior do que as outras, né? Numa cidade, num país, né? Nos negócios, né? Na educação. Nós iremos convergir com as máquinas para criar superinteligência. Então isso aqui é uma tendência, né, que existe. Já teve um painel sobre segurança da inteligência artificial e, assim, a maioria dos pesquisadores que estavam nesse painel, que são líderes mundiais de pesquisa nessa área, concordam que isso vai acontecer, só não se sabe quando, né? No livro do Michio Kaku fala assim no final do século, tá? Isso pode acontecer. O Kurzweil, no livro, fala em 2045. Só que 2045, gente, está chegando. Passa muito rápido, nós já estamos em 2020. Quando eu comecei a falar disso, estava em 2012. Tá?
Então, assim, já passou aí 8 anos, tá? E está indo muito rápido. Eu coloquei uma definição de inteligência. O que seria inteligência? Eu tenho trabalhado nessa definição porque eu acho que ela é muito importante para o futuro do que a gente está fazendo, né, nas cidades e também no resto. Como inteligência como sendo a capacidade de percepção, criação de abstrações e planos, né, planejar coisas, né, previsão do futuro, né. O Kurzweil fala que inteligência é a capacidade de prever o futuro. Já o Stephen Hawking fala que inteligência é a capacidade de se adaptar, né? Então eu escrevi aqui capacidade de perceber, de criar abstrações e planos, né? Representar o mundo, as realidades, prever o futuro, né? Para onde isso está indo, resolver problemas e se adaptar, né? Processo de automelhoria, de consciência e tomada de decisão. Então essa é uma definição que eu estou trabalhando nela. Eu achei legal trazer aqui para vocês, né? Tá aí o meu avatar no ambiente que a gente tem usado aí para fazer alguns encontros, porque essa questão de inteligência vai se tornar cada vez mais importante naquilo que a gente precisa fazer, né, nessa transformação completa que a gente está trabalhando. Teremos 50 tons de humanos e máquinas, né? Eu já falei isso num outro vídeo. Então teremos humanos completamente puros, né? Teremos humanos híbridos com máquina, como um ciborgue. Esse cara, isso aqui é um implante, tá? Que fica preso na parte traseira do crânio, né? E teremos consciências ou inteligências puramente artificiais, né? Teremos aqui um range de pessoas diferentes, tá? De consciências diferentes, desde o puramente artificial, se houver essa emergência mesmo de consciências artificiais, até pessoas que vão querer ficar completamente humanas, não querem se misturar com máquina e não vão dar o direito das máquinas fazerem nada nelas, enfim, elas não querem fazer a transcendência, né, que chama. Possíveis caminhos para a singularidade tecnológica, né? Então, como que será que é possível chegar nesse momento, né, de ter esses seres conscientes artificiais, né? Então, os possíveis caminhos, né? Um deles é a inteligência artificial geral, né? Seria o uso de tecnologia mais ampla do que a inteligência artificial corrente, que geralmente ela é focada em resolver problemas específicos. E inteligência artificial geral são projetos de pesquisa. Isso já existe desde 2008, trabalhos que retomaram esse assunto, né? Como construir consciências e inteligências que sejam similares às humanas, tá? Tem muita gente pesquisando isso e alguns projetos estão indo muito a fundo nessa questão. E já se fala em singularidade em 10 anos, se fala em 2045, se fala em 2040. Tá? Então nós estamos há 25 anos, talvez aí, se o Kurzweil tiver certo, né? Se ele não tiver certo, talvez um pouco mais, né? De atingir pontos em que existem máquinas capazes de evoluir sozinhas, tá? Outro caminho possível é fazer emulação da inteligência humana numa máquina, né? Então, reproduzir em máquina a inteligência humana. Outra possibilidade é vida artificial se tornar inteligente, criar organismos, né, em máquina que se tornem inteligentes por evolução digital, tá? Esse é um outro caminho possível. Outro caminho, muita coisa de ficção aqui, né? Outro caminho é o enxame de robôs que se automelhoram, tá? Então, você já deve ter visto alguns filmes assim, né? Robôs que se comunicam entre si, pequenos robôs, né? Como enxames de máquinas que se comunicam entre si e se automelhoram. Esse é um outro caminho possível. Redes inteligentes, né? A Skynet, né? Que tem lá no Exterminador do Futuro. Então, uma internet que se torna inteligente. Convergência homem-máquina, que é um caminho que o Kurzweil apontou ali atrás, né? Então, as pessoas se tornando máquinas, né? Misturando a biologia com o silício e outros substratos, né? Naqueles 50 tons de humanos que eu estava dizendo, né? E máquinas, 50 tons de consciência. Então, esse aqui é um caminho também, as pessoas vão deixar de aproveitar esse advento dessas novas tecnologias, então provavelmente não, muita gente vai querer aproveitar essa convergência e surfar na onda da melhoria da inteligência e tudo mais. E o último aqui é um software autônomo de desenho inteligente, tá?
O que seria isso? É uma inteligência artificial que projeta outras inteligências artificiais e isso fica num loop acelerado, né, de melhoria inteligente. O que é o desenho inteligente, né? Existe o desenho natural, que é como a biologia evoluiu certas soluções, né? Aí impera o darwinismo, né? A teoria da evolução, né? Como que surgiram asas na natureza, como que surgiu o olho, né? Então, é o desenho natural, né? Ele evolui por força bruta, por mutação, e as técnicas da biologia lá geram tecnologia que vai se melhorando. E o desenho inteligente é a gente não querer bater a asa para voar, mas sim fazer uma turbina e botar uma asa dura, né, de um avião, né? Então, isso é o desenho inteligente. Então, o desenho inteligente, ele resolve o mesmo problema, né? Como ele resolveu o problema da aviação, por exemplo, por outros caminhos, e ele pode ir além do desenho biológico por ele não ter que fazer toda a força bruta e esperar 1 milhão de anos ou 10 milhões de anos para que a coisa aconteça. Então, um desenho inteligente feito por software, né, por máquinas que se automelhoram, e já está acontecendo isso em alguns lugares, pode ser um caminho para isso. Tá? Então, esses são alguns caminhos que eu andei estudando, né, de que pode ser possível essa questão. Né? Um assunto que não é muito falado aqui no Brasil, algumas pessoas já conhecem, mas não é muito falado, é a questão da convergência homem-máquina. Tá? Nesse site da Singularity Weblog, né, esse site que está aqui embaixo, tem um manifesto transhumanista. E esse manifesto transhumanista, ele está aqui nesses próximos slides. Então eu resolvi trazer isso porque isso tem muito a ver com a gente pensar no futuro, né, do nosso movimento, do nosso propósito, né? Olhando esse contexto, por que eu estou falando tudo isso? Porque olhando esse contexto e imaginando que isso aqui nunca vai acontecer, beleza, nosso propósito é um. Agora, se a gente olhar que isso aqui pode acontecer, nosso propósito pode ser alterado em relação a isso, em função disso, né? Então, esses caras falam o seguinte: a inteligência está aprisionada na biologia e sua inevitável escassez. Né? Eles falam que a biologia é escassa. Né? A biologia nos imprime durabilidade finita, né? Ou seja, todo mundo nasce, cresce e morre. Memória limitada, né? A gente não consegue lembrar de certas coisas, não é tudo que a gente consegue lembrar, né? Salvo algumas pessoas que conseguem lembrar de tudo que leem, né? Tipo von Neumann. Né? Restrições de comunicação, a gente não consegue se comunicar com todas as pessoas que a gente gostaria, talvez, é limitado, né? Agora a gente está comunicando aqui por videoconferência, mas ainda é bem precário. Transporte, né? A gente tem limitação de transporte, para fazer uma viagem é complicado. Aprendizado, interação e a própria evolução do ser humano também é limitada. A gente não consegue evoluir, às vezes, como a gente gostaria, a nossa biologia. E aí o Manifesto Transhumanista ele diz o seguinte: transhumanistas do mundo se unam. Temos a imortalidade a ganhar e a biologia a perder. Né? Então, o que eles estão defendendo, né, é que essas novas tecnologias vão convergir o homem com a máquina, vão convergir a biologia com a tecnologia. E essa biologia perder, eu acho um pouco duro demais, sabe? Na verdade, a convergência não vai deixar de usar a biologia. Né? Mas será que é possível reverter a ponto de rejuvenescer as pessoas, né, e combater a morte, né? Imagina se aparecer uma tecnologia dessas daqui a um tempo, como que mudaria nosso mundo? Né? Então, assim, eu acho que tem muitas ondas que podem vir, e essas que eu estou falando aqui são algumas. Podemos romper as cadeias da biologia e transcender a escassez, o sexo, a idade, a etnia, a raça, a morte, até mesmo o tempo, espaço-tempo. Então, use a tecnologia para objetivos de longo prazo. Né? Tem esse livro aqui, que está em português, foi traduzido para o Brasil, tá? Aqui foi traduzido e está à venda. O Fim do Envelhecimento, do Albert Gray, né? Que é o líder hoje nas pesquisas mundiais, Universidade de Oxford, né? Tem um instituto, né, voltado para rejuvenescimento e já conseguiram, inclusive, nesse instituto, fazer algumas pesquisas com ratos e rejuvenescer 40%, né? Ou seja, a biologia do rato voltar 40% para trás. Então, isso já está acontecendo, tem muita coisa sendo publicada nas principais revistas sobre isso.
final do século, seres sentientes desse planeta combinando matéria orgânica e computacional seca, né? Então, uma mistura, né? O Prisco fala disso. Então, talvez tenhamos aí esses 50 tons de consciência. Aí, para terminar essa parte da tecnologia, já vou passar para outra parte, já falei até muito sobre isso, tem algumas perguntinhas que eu vou deixar, né? Até para a gente refletir sobre o que a gente tem feito no resto, porque a gente não sabe, né, se essas coisas vão acontecer ou não. Mas se elas acontecerem, como que a gente tem que nos preparar, né? Você acredita que isso é possível, que a singularidade é possível? Você é um transhumanista? Você usaria uma máquina para pensar em convergir com uma máquina? Você aceitaria delegar sua biologia a uma máquina? Como muda a nossa realidade, né, se essas perguntas forem sim para a maior parte das pessoas? Gostaria de viver por tempo indeterminado? Ou não, né? Quer viver para sempre? Viver para sempre eu acho que é uma tortura, né? A gente sempre vê filmes de vampiro que vive para sempre e o cara chega uma hora que ele cansa, né? Então, assim, viver pelo menos por um tempo determinado, né? Como queres viver e trabalhar nesse contexto todo que foi falado, né? Devemos honrar o dom da vida e dar o próximo passo, honrar até onde nós chegamos e dar os próximos passos nessa direção que esses caras estão pensando, né? São algumas perguntas para refletir aí nos próximos anos, né? Então, assim, eu acho que as perguntas podem nos mover, nos ajudar a contextualizar, né? Então, isso aqui é longo prazo, é visão, né, de longo prazo e eu quis resgatar um pouco disso, já que vai fazer um ano da minha fala no pré-rectal, né, que foi onde surgiu o Renacidade. Deixa as perguntas e as reflexões, né? Tem mais duas ainda. Como podemos melhorar os seres humanos? Acho que a gente já tem falado bastante disso aqui. Como sermos mais éticos e justos para esse futuro, né? Parte 2, então, a convergência da tecnologia e da metodologia. O que a gente tem visto aqui no Renacidade é uma convergência entre essas duas coisas. Também filosofia, arte, ciência, né? Todas as áreas, mas acaba que volta e meia a gente está falando de tecnologia ou de metodologia, né? E também de filosofia. E eu acredito que a gente precisa, né, ter uma convivência pacífica entre consciências naturais e artificiais. A gente precisa pensar desde já nesses 50 tons de consciência, tá? Nos impactos que isso vai ter para o futuro, para a gente criar modelos que sejam adequados para isso, tá? Bom, falando de organizações, falando um pouco de metodologia, né, sobre a questão do Renacidade em si, das organizações em rede. O Oswaldo Oliveira fala umas coisas muito legais no vídeo dele, eu até botei o link aí no material, tá, do YouTube, sobre a inovação. Ele fala que o inovador é um traidor da tradição, né? Se você quiser preservar a tradição, você fica limitado a inovar, né? Então ele fala assim que o inovador é um traidor da tradição, ele é visto como um cara ingrato, né? Porque ele quer fazer coisa, para aí, nós já conseguimos fazer isso, por que você quer fazer isso mais, né? Então, assim, é um cara que ele é visto como um traidor, né? Do ciclo de preservação, né? Mais ou menos como um traidor daquela história do time que está ganhando não se mexe, né? Acho que é por aí. Dos laços de preservação só vem a manutenção. Eu achei muito legal isso, né? Se a gente focar só no que dá certo, no que já deu certo, olhar só para trás, a gente só vai manter o que existe e nunca vai criar coisa nova. O processo de desobstrução, né, de ir além, ele é sofrido, mas traz recompensa, que é expandir. Tá? Então, para expandir, ele fala que é sofrido mesmo, se livrar das amarras, né? É difícil, é trabalhoso, né? E aí ele fala da expansão da percepção de mundo, do campo de possibilidades e da riqueza da vida. Né? Nesse vídeo ele comenta sobre isso. Expandir para quê, né? Expandir para ter outras percepções do mundo, para aumentar o campo de possibilidades e da riqueza da vida. Tá? Então é dolorido acessar a abundância, tá, gente? Eu não coloquei aqui, né, com essas palavras, mas acessar a abundância do jeito que ele prega, o que é abundância, que eu acho que está no próximo slide, é dolorido e desgastante. E tem que romper um pouco com os laços de sustentação. O que é abundância para o Oswaldo Oliveira?
é ter acesso ao que necessita na hora que necessita. Então, quando você precisa de um artista, ele está na sua rede, ou se ele não está na sua rede, ele está na próxima rede, né? Você quer construir um projeto, você quer reunir pessoas, quer reunir conhecimentos, né? Quer dividir poder, quer dividir oportunidade, quer fazer ideias virarem realidade, é acessar a abundância, né? Ele fala que acessar a abundância é o caminho. Não é propriedade em estoque, mas é sim olhar na rede como resolver esse problema, né? Eu estava conversando com o Brentan recém, a gente estava falando, ele me falou de uma ideia, né, de construir um modelo 3D sobre uma possível via nova na cidade, tudo. Então, assim, conectando as pessoas e sincronizando, você logo acha alguém que poderia topar fazer aquilo e ir adiante numa certa ideia, né? Isso é acessar a abundância, né? Eu falo assim, cara, eu não tenho alguém que possa fazer isso para mim, eu vou cruzar os braços e vou parar. Não. Se essa abundância hoje tem como, né? A forma informa, né? A forma informa é outra coisa que eu tenho falado aqui, né? Quanto mais aprimorado for o nosso modelo, nosso estilo de governança interna, mais aprimorado nossas ideias, nossos modelos, né? E nossas práticas, melhor a gente vai conseguir influenciar e sincronizar com outras redes e com outras pessoas, motivar, engajar e tudo mais. Porque aquilo que a gente pratica, né? Aqui é tentar fugir daquilo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? É bem isso, tentar fugir disso, né? Então, faço o que digo e faço o que eu faço, né? Que é a prática nossa mostrar como um caminho, né? Então, assim, é muita responsabilidade nesse sentido, né? Faço o que eu digo e faço o que eu faço, porque a gente quer que a nossa forma informe como que a gente gostaria que fosse, né? E isso é muito importante. Nesse vídeo dele também comenta disso. O momento atual exige novos modelos, co-geridos, co-criados, co-liderados. Eu até não escrevi co-liderados aqui. Uma coisa é gestão, outra coisa é liderança, né? Então, gerir junto e liderar junto, criar junto, leis sistêmicas, pulos sociopráticos, né? Como o Ivan tem falado constantemente aí no grupo, né? Com valores de rede, né? Então, quais são os valores que a gente gostaria que tivesse a nossa holacracia, né? As outras redes que a gente convive, como é que a gente gostaria que fosse isso, né? Então, isso é importante no momento atual, tá? Principalmente com essa grande possibilidade de inovação disruptiva em reinventar as próprias organizações, né? Eu vejo a organização como uma tecnologia, né? Os métodos também são tecnologia. Abundantes, inclusivos, inteligentes, convergentes, humanos, éticos, prósperos, sustentáveis. Olha, a lista é enorme de coisas que podem ter nos novos modelos, né? Tanto não só uma cidade inteligente, mas uma cidade inclusiva, abundante, convergente, humana, ética, próspera, sustentável. A prosperidade também é muito importante. Estamos em uma transição do modelo industrial para novos modelos, né? Acho que ficou bem óbvio, né? Todas as coisas que nós já falamos no Papo Sem Crise. Temos a oportunidade de fazer um novo renascimento. Então, essa é a minha impressão, tá? Tanto é que foi por onde, conversando com o Ivan, com o Brentan e com os outros, né? Epper, Zé Rodrigo, as pessoas que estavam no Hacktown, que participaram dos nossos eventos pré-Hacktown, né? O Elcio, vários outros, né? Carlos Nogueira, o Eliseu, né? O Carlos o Casals também estava, né? Então, assim, as pessoas o Viotti, então a gente conversou sobre essas possibilidades e ela é uma mudança tão profunda que me parece um novo renascimento. Então, a gente já tem falado isso no Renascidade, né? Novas consciências podem estar a alguns anos de distância. Precisamos ser inclusivos. Essa é uma ideia que eu tenho defendido e rebatido, tentando argumentar sempre a favor dela, tá? 50 tons de consciência, consciência no centro, talvez, ser consciente no centro, né? Mas a percepção da maioria é muitas vezes defasada. Então, acho que a gente tem trabalhado já isso e estou resgatando aqui os outros encontros do Renascidade, né? A gente tem trabalhado, beleza. Entendemos, Alberto, já está tudo isso na nossa mente. Agora, como que a gente faz para propagar e sincronizar essa percepção com outras pessoas? Isso a gente tem discutido e eu acho que tem a ver com o propósito do Renascidade. Cultura e valores ainda estão enraizados nos modelos medieval. Eu vejo coisa, a gente está vendo aí, coisa acontecendo todo dia que para mim é medieval. Tá no mínimo 500 anos defasado.
colonial, né? Questão da região, a questão da evolução aqui da região, como café com leite, questões coloniais ainda presentes no dia a dia da cidade. Industrial, beleza, deu certo, eu faço chip, eu faço produtos que vêm da China, eu vendo, eu sou o maior fornecedor de carregador de celular, eu consigo produzir 10 mil produtos, mas está no modelo industrial, né? Eu ainda vejo valores e culturas presas a esses modelos aqui e a gente precisa fazer a transição, né? Vejo mindsets ultrapassados, tá? Defasados dos desafios e do ritmo dos avanços exponenciais. Então, essa é um pouco da minha percepção, gente. Eu vejo que a gente tem muito mindset, muita mentalidade, né, ultrapassada, muito aquém dos desafios que nós temos que superar, né, e do ritmo dos avanços. Então, em resumo, para mim, tá, Santa Rita, do futuro, tem potencial de transformação completo, pode sofrer o renascimento, né? Mas hoje ela sofre de incapacidade de coordenação entre as redes, engajamento, né? Como engajar as pessoas nos papéis e fazer a mudança de cultura. Sofre com modelos ultrapassados, com a falta de sincronismo com a novidade global, né? Quantas pessoas que você conhece já ouviram falar de singularidade, de transhumanismo, de convergência homem-máquina, de máquina projetando máquina, de desenho inteligente e dessas coisas que a gente está trazendo aqui? Eu não sou o papa disso, tem no livro do Harari, tem muitas outras coisas, o livro dos Kurzweil vai muito além do que eu estou falando. Então, assim, né, medicina regenerativa, né, são várias coisas que estão acontecendo lá fora, né, e a gente, aqui dentro também, né, e a gente está com um gap nisso, né. Então, eu acho que assim, Santa Rita e outras cidades, né, do futuro, elas têm potencial de transformação, elas podem fazer o renascimento, mas elas sofrem desses probleminhas. Ao mesmo tempo, elas estão buscando integrar melhor seus agentes, né? Isso está acontecendo em Santa Rita também. Nós já estamos aproximando, né? As redes estão se aproximando aqui. A gente tem que trabalhar, né? E a gente vê gente querendo transformar a cultura, a gente vê gente querendo inovar, a gente vê gente querendo reinventar através da coordenação de atores, né? Querendo fazer transformação. Então, esse é um pouco da minha leitura de como que eu vejo isso tudo. Que a gente precisa de maior integração dos agentes, né? Redes, né? Sincronizando nos novos modelos e culturas. Tá? Acho que é isso que a gente precisa para a próxima etapa, né? Aumentar a massa crítica de pessoas que querem fazer transformação, sincronizar nessas ideias e nesses desafios. Né? A nossa hélice, né? Desenhada aí pelo Carlos e pelo Eliseu, né? Nós colocamos o ser consciente na última reunião, né, no centro, né? Então, eu não vejo isso aqui girando ainda, né? Então, o que a gente precisa fazer para isso girar? Talvez esse seja o nosso propósito, né? Criar experiências transformadoras que as pessoas enxerguem esse outro mundo, né? E esse aqui começa a girar por massa crítica, né? Pessoas que compram a ideia e começam a ajudar a girar, né? Então, acho que o nosso maior desafio é que nós estamos tentando dar partida nesse motor, né? Nosso estilo de governança e essa ideia de a forma informa, né? Pode nos ajudar a ajudar isso aqui a começar a girar, tá? Mas eu não estou vendo isso girando ainda, está muito parado ainda, né? Então, a oportunidade está aí, né? Para fazer a transformação completa. Acessar, interligar e girar hélices de redes em Santa Rita e outras cidades, tá? A oportunidade está aí para fazer isso. Precisamos que os valores de rede predominem, né? Tenho falado muito com o Ivan, com outras pessoas daqui do grupo sobre isso, né? Volta e meia aparecem pessoas com mentalidade, cultura e valores do modelo industrial, se não do colonial e do medieval, né? E isso afeta a rede, né? Ela afeta. Eu acredito que a gente precisa trabalhar muito forte na questão dos valores de rede, né? Fazer com que esses valores predominem, né, nesse processo de transformação. E aí, quais são os valores? São as leis sistêmicas, né? O equilíbrio do dar e receber, né? A ordem, né? A inclusão, a transparência, a empatia, a ética, a autoconsciência aprimorada. São os valores de rede que a gente gostaria que a gente mudasse, né? A gente curasse, né? Curasse dos problemas atuais que as nossas organizações, nossas cidades, né? Têm, né? Então,
eu vejo os valores de rede e a possibilidade da abundância, fomentar essas redes, de fato, numa grande oportunidade de fazer com que os valores de rede contaminem as nossas organizações, as nossas cidades. Tá? Isso é uma grande oportunidade de fazer isso. Mas a gente precisa se policiar o tempo todo, porque o tempo todo a gente tende a cair de volta no modelo industrial, ou no colonial, ou no medieval. Né? Início da transformação completa pela abundância e tecnologia, metodologia, arte, ciência, cultura e espiritualismo. Então, são algumas dos ingredientes dessa transformação. A adoção de novos estilos de governança, né, para influenciar e sincronizar com outras redes. A nossa prática é faço o que eu digo e faço o que eu faço, né, não só falar que faz e não faz. Né? Então, assim, aquilo que a gente gostaria que fosse o futuro, a gente fazer. Né? Eu acredito que a gente pode provar o conceito de holicidade abundante que cura. Tá? Esse é um conceito que mistura três coisas. Tira proveito da abundância, é holocracia, holossócio prática, né, como o Ivan fala, e que cura. Por que cura? Porque ela nos resgata, né, o nosso lado humano, ela nos conforta e nos cura dos modelos anteriores. Né? A gente se sente muito bem quando a gente está nesse modelo. Tá? Pelo menos é para ser assim. Se a gente não se sentir muito bem quando a gente está aqui, nesse novo modelo, então a gente está errando. Tá? Enquanto os valores de rede e soft economy não prevalecerem, viveremos a mesquinhez e a escassez dos modelos tradicionais. Então, tenho visto isso em redes que eu participo, tenho visto em organizações que eu participo, tenho visto na esquina, batendo papo, em viagens, conhecendo outras realidades fora de Santa Rita, no Rio de Janeiro, São Paulo, no exterior. Tá? Vivi um ano na Coreia do Sul, posso falar muito sobre o que eu vivi lá na Coreia, isso pode ser um outro dia, mas o que eu vejo é o seguinte, né? Enquanto os valores de rede e de economia leve, né, que nós tivemos aqui a palestra brilhante da Lígia, né, sobre isso, né, tivemos holocidade, tivemos várias palestras no Papo Sem Crise na parte de redes, né? Enquanto esses valores novos não prevalecerem, a gente não conseguir influenciar as pessoas e mostrar esse contraste para que elas comprem essa ideia, a gente vai continuar preso à escassez e à mesquinhez. Né? E aí as coisas caem sempre no mais do mesmo, não sai do lugar. Né? O Ivan colocou algumas coisas no grupo e na última fala dele, que eu achei sensacional nesse sentido. Nós já somos uma holocracia desde o primeiro dia, já temos os valores de rede no Renacidade, valorizamos isso. Né? Holo como sendo a finalidade e propósito, que é a nossa etapa agora, né? Escolher os nossos propósitos, pensando em tudo isso. Né? Cracia, o poder, como é que nós vamos dividir o poder e vamos dividir a gestão e a liderança. Né? Então, assim, existe isso, né? Existe cogestão, existe coliderança, coisas que o Ivan questionou muito bem no último evento. Coloquei algumas coisas que o Ivan também sumarizou aqui no WhatsApp. Novos renascentistas, o que nós precisamos? Né? Novos renascentistas engajados, né? Um propósito claro e bem definido, uma infraestrutura mínima, que tem sido aqui o nosso Zoom, né? Nós temos um Zoom do Renacidade agora. E coisa acontecendo, fazer a coisa girar. Né? Então, é isso que a gente precisa em resumo. Né? Então, resolvi colocar aqui para reforçar isso, o Ivan colocou isso na semana passada, eu achei muito bacana. Né? Engajamento, propósito, infraestrutura mínima e fazer girar, fazer acontecer, né? Praticar. A Renacidade está fazendo um ano, aqui é uma homenagem a tudo que nós já conseguimos fazer, né? E acontecer também. E aí eu deixo para terminar, eu deixo 3 perguntas aqui, que eu acho que tem a ver com o nosso momento agora, e nós vamos passar para a parte de definir o círculo, né, do O2, e definir os papéis e os propósitos do círculo principal e dos outros círculos que venham a surgir. Né? Então, qual é o propósito do Renacidade? O que a gente gostaria que fosse nosso propósito? Né? Quais são os papéis de cada um nesse propósito? Eu deixo esse convite para todos aí fazerem essa reflexão para a próxima semana. Né? Quais são os papéis? O que eu posso fazer nesse contexto? Né? Como que eu posso engajar e como que eu posso ajudar nessa transformação, nesse propósito do Renacidade? E como vamos nos integrar às outras redes, tá? Tanto as redes que já estamos nos integrando, né, como o caso do Plano 2030,
como nós vamos nos integrar às outras redes, certo? Através de que formato, de que método, enfim, né? São 3 perguntas que eu queria colocar. Eu tentei escrever aqui o propósito que nós discutimos outro dia, tá? O propósito é criar modelos e experiências transformadoras. Isso é um chute, né, que eu fiz aqui, que a gente pode depois... eu tentei resgatar o que o Ivan tinha escrito outro dia e juntei umas coisinhas também que eu estava pensando. Nós já tivemos isso, mas vamos ter que deixar isso muito claro e a hora que a gente bater o martelo, a gente fixar isso. Claro, tem métodos no O2 para alterar isso depois, tá? Mas eu vejo que o propósito do Renacidade é criar modelos e experiências transformadoras convergentes, juntando todos esses valores que eu acabei de dizer, para ampliação do nível de consciência das pessoas. Então, agir no indivíduo, né? Na pessoa, tá? Porque aí as pessoas vão aumentando em massa crítica, elas conseguem convencer as organizações, as cidades e os países a mudar, os estados e os países a mudar. Então, o objetivo de melhorar o nível de consciência das pessoas com relação a tudo isso, melhorar o ser humano e suas organizações visando atingir o equilíbrio, né? Um objetivo de equilíbrio sistêmico, de ética, de moral, de sustentabilidade, aqueles valores que estavam ali atrás, não vou repetir, né? Gente, eu sei que eu falei demais, falei quase 1 hora, me perdoem, 50 minutos falando. E outra coisa também, ficou bem denso, realmente, mas eu queria colocar tudo numa apresentação só, porque são muitas ideias, eu queria concatenar todas elas para fazer esse final, onde a gente chega numa ideia mais completa, né, de como que vai ser o nosso propósito. Afinal, qual vai ser o nosso propósito, né? Discussões, a gente já chegou à conclusão que nós teremos sempre, né? Esse repensar é constante, né? A adaptação e a autoadaptação é constante com uma rede inteligente. Isso seria a rede inteligente, Ivan, que você me pediu para falar sobre rede inteligente. A rede inteligente é a rede que usa, né, tecnologia, metodologia, filosofia, arte, ciência, espiritualidade, né, que reúne todas essas áreas para fazer a transformação completa, o renascimento, né? Melhorar o ser humano, conviver com esses 50 tons de consciência que eu tinha falado recém. Terminei. Esse aqui é o meu LinkedIn, tá? Quem já está conectado aí, nem precisa escanear. Eu queria parabenizar você, Alberto. Não foi muito, não, rapaz. Eu acho que você, em pouco tempo, conseguiu englobar tudo aí, rapaz. Enquanto você estava falando, eu estava pensando, poxa, isso aí foi a ideia do surgimento do Plano 2030, exatamente preparar a consciência das pessoas para isso tudo que você falou e preparar para cada um buscar o seu papel, né, no futuro. E, com o tempo, o negócio eu fui colocando um pouco o pé no chão, porque vi que tinha necessidades básicas das pessoas aqui em Santa Rita não atendidas ainda, né? Então, eu fui desconectando um pouco dessa filosofia, vamos dizer, filosofia inovadora, e caindo mais na real. Mas isso aí, na realidade, tem que ser, claro, isso, analisado o básico, mas sempre com um olho no futuro, né, rapaz? Uma visão, E a fundo. vida está mais ou menos nessa linha. Eu acho que o Plano 2030 só tem a ganhar com a integração com esse excelente grupo do Renacidade. Maravilha, obrigado. Obrigado. Roberto, sensacional. Realmente, você conseguiu juntar tudo que a gente discutiu esse período todo aí dos Papos Sem Crise e fechar de forma magistral. Valeu. Eu concordo, assim, o que a gente está criando no Renacidade, esse relacionamento em rede, é a única forma de você conseguir se relacionar num sistema tão complexo quanto o sistema de redes e a inteligência transhumana, né? Não existe outra forma. A gente não pode deixar de olhar para isso ou ficar pequeno diante de tudo isso com medo das questões econômicas, né? Porque a gente sabe que existe uma pressão econômica muito grande, porque existe um poder relacionado com dinheiro e um círculo de dívida muito grande mundial,
E o poder vai forçar a barra para a gente o tempo inteiro não alcançar isso aí. Mas não tem mais volta, né? Sim, poder e saber, como o Ivan fala, né? O Ivan, Exatamente. poder e saber, né? O poder, ele não vai ceder de forma alguma para nada Não disso. vai ceder, mas a rede é muito forte, né? E pouco a pouco a gente tem visto que ela é exponencial. E ela é exponencial. Ela é exponencial. Quando a gente tiver economias rodando, moedas sociais, como puxando a sardinha para o mumbuca aí do nosso amigo Sérgio Mesquita, né? Quando nós tivermos as necessidades básicas lá da pirâmide de Maslow atendidas, a gente rapidamente vai conseguir migrar para esse novo modelo de sociedade, disso eu não tenho dúvida. A questão e a minha preocupação e aí essa importância do Renacidade no contexto do Brasil, é que a gente tem um problema, um gap muito grande, né? O nosso povo, ele não consegue receber R$600 por mês, né? A gente, esses países como os nossos, na medida em que os países desenvolvidos vão desenvolver toda essa potência do transhumanismo e da inteligência artificial cada vez mais inteligente, das redes, nós vamos sofrer muito. Então, essa importância, a meu ver, do Renacidade no contexto brasileiro. A gente não pode ter medo de fazer isso, porque a gente sabe que nós não estamos preparados para isso, mas a gente precisa fazer, precisa partir de algum ponto. Então, muito bom a sua apresentação, tá de parabéns, gostei bastante. Ficar girando, né? Nós temos que, de fato, manter girando a hélice, porque, apesar de parecer que nada está acontecendo, no fenômeno exponencial, as coisas acontecem de repente, né? Eu não sei se vocês já viram aquela analogia com o patinho, com a planta patinho no lago, né? A planta patinho, ela começa por um cantinho do lago, ela vai crescendo, vai dando mais um brotinho, vai fazendo mais uma flor e tal. Quando você vê, ela tomou o lago, né? Só que quando falta lá, ela vai dobrando de tamanho. Então, assim, no início, o proprietário do lago fala, não está acontecendo nada, só tem um patinho ali naquele canto. Quando ele vê o lago está todo coberto de patinho, ele tem que contratar um monte de gente para tirar. O Fernando está falando aí, alface d'água, né? É o nome da planta. Então, assim, o fenômeno exponencial é esse. Então, eu vejo que continuar nos debates, continuar pensando modelos e colocar em prática as experiências de transformação que a gente tem comentado, né? Continuar aqui, né? E continuar fazendo, no mundo exponencial isso se propaga, uma hora isso se propaga, uma hora as pessoas começam a se engajar, começam a ver e entender a importância, e a gente tem que estar presente, tem que deixar, porque, como você falou, Valéria, o Brasil vai ser muito afetado. Todos os países que estão em desenvolvimento e que têm o perfil do Brasil vão ser muito afetados por esse momento no futuro. Então, assim, nosso papel e o nosso propósito pode estar alinhado com essa responsabilidade que eu vejo e, claro, a prosperidade do grupo, do movimento, né, da rede Renacidade, ela tem que também ser colocada em conta. Então, assim, como que a gente pode fazer nosso modelo, né, de forma que ele faça tudo isso e ainda seja próspero, e ainda seja autossustentável, ainda faça tudo aquilo que a gente colocou. Posso? Então, eu não vou te elogiar, não, camarada. Já falaram muito, você vai ficar inflado aí. Sabe que eu distribuí a apresentação e o filminho que ele botou para Deus e o mundo aqui. Ai, obrigado. Inclusive, hoje, lá no curso, né, que eu fugi para vir para cá, até interessante, eu vou começar falando, rolou no chat bastante a questão da previsão do futuro, né? Eu ontem assisti uma palestra que a PUC Rio Grande do Sul está fazendo com o Karnal e outra menina, que a aula é amanhã, e o Karnal falou 3 horas, né, com aquele jeito dele, e você segurar, porque é interessante o assunto, mas ele fala, né, bem cadenciado. Mas sem muita novidade, mas ele fala da questão da previsão do futuro. E aí ele fala que, na realidade, ninguém prevê o futuro, né? Em setembro de 19, ninguém sabia que em dezembro ia ter milhares de mortos acontecendo na Itália e etc.
Então, ninguém sabe, mas o que você pode sim, é ter uma capacidade de pensar alguma coisa para frente. Se isso aqui der errado, eu vou por aqui, se isso aqui der errado, eu vou para lá. Né? Uhum. A previsão do futuro é nesse sentido, e não vai acontecer isso. Né? Esse, esse é o papel da rede inteligente, porque a definição de inteligência está ali por isso. O que é inteligente? poder... O papel da rede inteligente é esse. Só para interromper, mas eu tinha que falar. Não, falou bem, não tem problema não. E a outra coisa que eu já até comentei antes, que eu briguei lá no Museu da Vida, quando os caras falando em AI, eu falei, se pegar esse modelo de hoje, que nós humanos aplicamos com a tecnologia, que é para benefício pessoal, e transferir para a inteligência artificial, nós vamos estar terceirizando para a máquina a Skynet da vida, né? Eles vão virar isso. E hoje eu me bati nisso também no curso, quando o cara lá no curso fala que inovação é aquilo que impacta no mercado. Eu falei, não, camarada, é a visão, a pressão econômica que a Valéria falou aí. Não, a inovação ela tem que impactar na nossa vida, o mercado é uma consequência. Sim. Se a gente continuar pensando em atender às pressões econômicas, nós não vamos nos beneficiar com isso. Com certeza. Nós não inovaremos. Talvez uma meia dúzia se beneficie num Elysium da vida e o resto é no lixão, na terra, né? Falando em filme. Né? Não era isso que eu queria falar, porque realmente vamos ser transhumanos, sim. Agora, aquela parte de não ter sexo eu não gostei, não. É uma brincadeira. Vamos manter pelo menos algum prazer também, né? Mas a questão é nós vamos ter que ir para isso. Eu acho que a gente vai chegar nisso. A gente vai chegar nessa coisa, a gente vai ter que trabalhar isso, vamos ter que saber como fazer isso para que a gente também não perca, né? Passe a ser só dominado. Eles vão pensar mais rápido, vão pensar mais tudo, mas que seja o nosso irmão gêmeo, que se fala, né? Está lá no filme. É o nosso irmão gêmeo virtual que está cuidando da gente aqui no mundo real. Né? Se for assim, vai dar tudo certo. Eu acho que exatamente, não é um problema unidimensional, né? Inovação é um problema unidimensional, pelo contrário, né? Tá bem claro isso, né? Toda essa história, mas eu acho que conseguir trazer os valores de rede, esses valores de lei sistêmica e tudo isso, e colocar esses valores que a gente gostaria, né, que fossem destacados, né, ética, enfim, aqueles que estão ali, né, no material, fazer com que isso sincronize com a tecnologia exponencial, né, dizer com que isso favoreça essas consciências, né, e seja justa, né, com todas, né, e com o meio ambiente também, né, não é só principalmente o humano, né, é por isso que colocar o humano no centro, colocar a consciência no centro, eu fiquei refletindo sobre isso desde da nossa última fala, porque tem uma série de outros seres vivos no planeta e a natureza e tudo, e a gente não pode deixar isso de fora. Então, você tem que ser compreensivo nisso, né, e inclusivo, né, senão a gente já começa a desrespeitar a lei sistêmica. Então, eu tento fazer, talvez seja até chato às vezes, mas eu tento fazer não deixar nada de fora dessas ideias, porque esse modelo estando desenhado, ele pode ajudar outras redes a sincronizar e essa mudança ir acontecendo de uma forma mais inclusiva, né? Não adianta só fazer numa dimensão, fazer só por um objetivo, entendeu? Obrigado, Sérgio. Acho que o Eliseu está pedindo a palavra, ele levantou a mão digital. Na verdade, eu queria aprender uma coisa e queria recomendar uma coisa. Quando você fala 6G, o que é 6G? Sexta geração de comunicações móveis, celular 6G. Ok. Em relação à biologia no futuro, tem uma série no Netflix que tem alguns episódios muito interessantes, que se chama Abstract. E aí tem um dos episódios que eles entrevistam, é um documentário que eles entrevistam uma arquiteta que ela trabalha no MIT, né? Ela é uma professora coordenadora que
trabalha estruturas para o futuro utilizando materiais sintetizados biológicos, né? Uma das propostas é usar a caseína, né, que é a proteína do leite, e tem algumas outras coisas. É muito interessante o trabalho dela lá. Então, ela está projetando coisas que vão ser para 2050, 2100, né? Mas em relação à biologia, não dá para se dispensar os conhecimentos, né, da natureza também, né, e as propriedades da natureza que são infinitas também, que a gente não conhece todas, né? Sim, Muito legal. o design bioinspirado, ele é super interessante, mas eu vejo que às vezes ele é um pouco limitado. Já o desenho inteligente, ele pode ultrapassar o limite do desenho bioinspirado, mas como tudo, eu acho que fazer o híbrido seria o melhor, sabe? Pegar um pouco do que aconteceu na natureza e um pouco de... Naquele filme que você acabou não passando aí, né, tem isso, né? A partir do código biológico, você partir para o outro. Então, você não perde a biologia, né? Mas a partir do código biológico... Isso. Agora, falando da hard economy, né, ou da economia dura que a gente ainda vive, tem uma outra série documental que se chama Rotten, também está no Netflix. Eu vi essa, eu já vi tem essa. 2 episódios que é muito interessante. Um mostra a exploração do cacau na África Central, né, e como são, né, amassados e quem consome, né, consome raridade e não faz ideia do quanto é destruidora a coisa. E tem um segundo documentário que fala sobre a implantação do abacate nos Estados Unidos, né, e as consequências ambientais, tanto nos Estados Unidos quanto no México e no Chile, né, para produzir, e a irracionalidade que se chega, né? Então, para quem tiver a oportunidade de ver, vale a pena. A Rotten Para a eu gente vi a primeira refletir, temporada. né? Sensacional. A Rotten eu vi a primeira temporada. Realmente é uma série que é muito representativa desse modelo industrial e modelos anteriores, né? Medieval. Sim. Eles também questionam coisas novas, né? Mas eu acho interessante porque não é um documentário que procura valorizar uma identidade. Ele está retratando, né, as consequências, os lados, sem demonizar, né? Mas cabe uma reflexão, né? Eu acho bacana, muito bacana essa reflexão, né, sobre os modelos atuais, né? Sim, tem muito. Eu vi o do HSBC, né, sobre a participação do HSBC na questão de tráfico de drogas no México, né? E depois eu vi um outro que foi sobre aquela marketing multimídia, caramba, esses marketing multimídia que convence as pessoas a comprar produto, também falando sobre problemas desses modelos. Infelizmente, eu acho que é até interessante, né? Eu estou fazendo pós-graduação, eu não queria atrasado, mas ontem estava aula de planejamento estratégico, né? E aquelas coisas que a gente aprende sobre é muito radical, né? A estratégia das indústrias, né? Que é a teoria de Potter, né? Do marketing, né? E aí tem a outra teoria que é de valor, né? Que é raridade e tal. E assim é interessante. A aula é provocadora, tudo, mas tem uma questão, né, que a gente tem que levar em consideração, né, o inconsciente coletivo construído. Então, quando a gente fala de raridade, né, a gente
está muito vinculado ao consumo, né, ao poder, né? A gente foi muito bombardeado, né, por informação de consumo e de modelos, né? Não é só uma questão de mudança do empresário também, porque é uma mudança de consciência coletiva no todo, né? Porque a hora que você conseguir se desprender, né, dessas coisas, né, desses valores, né, tão impregnados, né, culturalmente, o tempo todo a gente está sendo bombardeado por uma comunicação de objeto de desejo, né, de raridade e você sempre está de algo sempre inacessível que você tem que conquistar, né? Então essa busca do material é muito difícil, é uma reflexão dura, né? Porque ao mesmo tempo as empresas precisam vender para sobreviver, para gerar emprego, né? Então qual é o ponto de equilíbrio que é a grande provocação, né? Não é que o marketing tenha que deixar de existir, a comunicação, né? Mas é como usar eticamente, né? Essas ferramentas sem fazer lavagem cerebral é algo precisa ter muita decência humana, muito humanismo, né? Nos gestores, né? Das grandes Essa empresas. questão ética é pesada mesmo. É pesada, porque é muito Muito. difícil. Eu vejo. Eu, sinceramente, eu saí de um mercado que eu trabalhava na área de publicidade, eu eticamente me sentia extremamente desconfortável. E agora, se abandonar 20, 30 anos de trabalho, você precisa né, se reinventar, né, literalmente. Então, não é fácil você quebrar os modelos estabelecidos e as empresas, né, criam culturas, né, fortes, né, para se estabelecer no mercado. A hora que ela tem que se remodelar, se renovar, né, ela tem que quebrar aqueles alicerces tão duros, né, que gasta-se milhões em investir em cultura, em gestão empresarial e de repente ela tem que mudar para a cultura de empreendedorismo. É uma traição e a maioria do corpo produtivo da empresa não entende aquilo que está acostumado, né? Aquela coisa de ajuntar pecinha de quebra-cabeça. Você mexe com bagunça o quebra-cabeça de todo mundo e é muito difícil. Acho que é uma luta muito grande. O poderio econômico, né, é muito forte, né? Então a gente assim, tem o poder da rede. Eu acho que assim tem as redes hoje facilitam muitas coisas, né? Porém, ao mesmo tempo, ela também facilita o lado negativo também, né? Com as fake news. Tem aí para todo mundo. Para o poder estabelecido para esses modelos, né? Que são éticos, digamos assim, né? E uma coisa que me preocupa eticamente é quem educa as inteligências artificiais e para que ela então assim eticamente, né, que é um modelo que você imputa informações e ela começa a se desenvolver. Eu não tenho essa mecânica de ciência de informação, de tecnologia. É uma preocupação ética que eu tenho, né? Porque dependendo do educador dessa máquina, vamos dizer quem criou, né? Você cria verdadeiros monstros éticos, né? E se a inteligência artificial chegar no propósito que você falou de ela se autocriar e criar outras, né? Uhum. É um desvio ético ali muito forte, né? Precisa ter um nível de consciência elevadíssimo, né? Eu escrevi um artigo que tá publicado no Engenharia depois eu boto no grupo de novo, sobre bondade artificial. Eu acho que eu cheguei. Você chegou a disponibilizar ou eu achei ele em alguma coisa? Eu acho que você chegou a colocar Eu aqui já mando aí. Mas Legal. Manda aí, manda aí. sobre bondade artificial, que é justamente nessa linha do viés, né, da inteligência artificial e da ética.
Como fazer? Quando eu questionei qual modelo a gente ia terceirizar para a máquina no evento, eu falei, o gringo levantou lá e falou que eu não tinha que estar naquele evento. Que aquele evento era para quem queria. Eu disse, não. Eu não sou contra a inteligência artificial. Estou questionando só qual modelo, que é exatamente isso. Com qual ética nós vamos passar esse processo. Exato, né? É exatamente isso. E aí, isso tem que ser permeado pelos modelos econômicos também. Porque Sim. quando o Eliseu fala que as empresas precisam lucrar, a estrutura econômica ela é pesada, gente, eu não vejo sentido da troca do trabalho por dinheiro e a retenção do dinheiro. Aquilo que, como o gancho do Oswaldo, aquilo que você estoca não circula. E o que não circula não gera riqueza, né? Então, quando você tem um transbordo de recurso, esse transbordo de recurso ele não tem que ficar estocado. Esse que é o problema. Você estoca recurso para criar uma lei de mercado. E isso não tem o menor sentido. Porque quando você tem uma inteligência artificial trabalhando, e se ela se tornar inteligente, isso não vai ter, esse mercado não vai significar absolutamente mais nada. Porque vai ser o mercado da troca, né? A relação vai ter que ser de troca, as redes são de troca. Todo mundo está aqui disponibilizando o tempo. O bem mais escasso que nós temos é o tempo. Não existe nada mais escasso. A gente entrega o nosso tempo para ganhar conhecimento nesse momento que a gente está aqui. Não é dinheiro. Não é dinheiro. Então, o tempo é a melhor moeda, se você for pensar. Não existe nada mais escasso do que o tempo. Porque o dinheiro, a moeda não é mais escassa, porque estão jogando moeda pelo helicóptero já, né? Daqui a pouco o Trump está pegando helicóptero e jogando dólar pelos ares de Nova York. 5 bilhões. Então, você já não tem mais escassez. Se você for pensar do ponto de vista que a escassez é que tem que controlar o mercado. Não é a escassez que controla o mercado. O que controla o mercado é a abundância, e a abundância, no transbordo dessa abundância, ela tem que ser distribuída na rede. E nas redes das redes, como diz o Alberto. Essa é a nova proposta, Valéria. Não é o status quo atual. Mas acho que o Ivan quer falar. Né? O Ivan está fazendo sinal lá. É profundo esse pensar, né? Temos que refletir sobre isso. Não, é autoconhecimento, né? Ivan, você quer falar? Tá com o telefone. Abre o microfone, Ivan. Você precisa ativar o microfone dele. Então, agora sim. Eu tô apanhando que nem cachorro aqui. Funciona o vídeo de zona. Eu quero parabenizar o pedaço que eu ouvi, adorei, os debates melhores ainda, e hoje tivemos a demonstração que Renacidade não é pessoa, é colaboração em grupo. Um dia um falha, outro dia o outro falha, e a coisa vai rolando, dando certo. Os programas paralelos, o Brentan está em pleno sucesso, e o Sérgio, o Eliseu também fugido aí para o curso dele, Carlos também, mas tá. Eu queria o seguinte, que eu postei aí, que o Alberti mostrasse a penúltima planilha, que é exatamente a chamada para o próximo papo. O que cada um quer de Renacidade? Eu vou até pedir para todos que escrevam e mandem. Postem no grupo. Não deixa para terça que vem, não. Postem no grupo. Eu quero Renacidade por causa disso, disso, disso. Eu posso falar agora? E vamos em frente. Claro, eu terminei. Posso responder a você agora, Ivan? O seguinte, eu realmente achei muito interessante a ideia, né, do Renacidade estudar a aplicação a governança para Santa Rita baseada naquelas ideias do Holocidade, né? Eu até já comecei a escrever isso,
mandei para o grupo. Eu gostaria de trabalhar esse assunto com vocês, né? Porque ótimo. volto a dizer que isso. o Plano 2030 ele partiu dessas ideias que o Alberto colocou aí, da necessidade da conscientização para o futuro. E a governança pode ser uma ferramenta interessante para isso, né? E agora é o seguinte, o Plano 2030 vai terminar, ele tem término previsto para dia 20 de dezembro. E 20 de dezembro não se fala mais em Plano 2030, acabou e já é passado. Então, até dia 20 de dezembro, o objetivo da quarta fase do Plano 2030 é sugerir um modelo de governança para a cidade. Então, nós temos pouco tempo. Eu estou preocupado muito com a terceira fase, que é trazer os candidatos a vereador e a prefeito para discutir mais ou menos esse tema aí que o Roberto colocou, mas um pé mais no chão, mas preparar mais ou menos as cabeças que forem eleitas para a governança futura, a partir de 2021. E aí aí o Plano 2030 tem o objetivo de apresentar um modelo de governança proposto. E eu gostaria muito que fosse a nona alternativa que a gente tem hoje já definida, que é uma coisa baseada no O2, na holocracia. É isso, Brentan. Ótimo. Veja que está aí na tela, o Alberto colocou, o tema do próximo papo. Não está compartilhado, não. Se puderem O que o Ivan falou que está compartilhando? Escrevam o estado. Então, isso manifesta. Ivan, não estamos ouvindo você, não. Está muito complicado. Alberto, meu som está péssimo. Ivan, desliga o vídeo, que a sua voz vai fluir melhor. Desliga o vídeo. Ok. As perguntas estão no chat. Botei as perguntas que estão naquele slide que ele comentou. Tá? Perfeito. Tá? Eu já baixei esses slides mesmo, não quero nem saber. Ivan, você vai falar o que você queria? Melhorou minha voz? Sim. Melhorou. Melhorou? Ok. É muito simples. Vamos, na próxima terça, responder essas perguntas do Alberto. Está aí na tela, eu publiquei lá no grupo, junto com essas fotos lindas de vocês. E sábado que vem, vamos reinventar o Renacidade. Já fica a primeira proposta do Brentan, que é apoiar a Agenda 2030. Ok? Sim. Deu para ouvir? Sim. Eu posso dar uma sugestão ao Brentan? Você tem conhecimento desses candidatos, de repente poderia ser feito um bate-papo sem crise, convidando eles a ouvirem algumas das ideias do Renacidade. Excelente, Eliseu. Isso é complicado, porque a gente não sabe nem quem são os candidatos ainda, né? Nós vamos saber quem são os candidatos mais ou menos uns 30 dias antes da eleição. Ou os que estão interessados, né? Ou os que estão interessados em se candidatar, conhecer a proposta. Eles vêm como pré-candidato. Né? De repente, até, não sei se o Sérgio Mesquita aí também em Maricá tem acesso a esse tipo de trabalho também, de desenvolvimento dos políticos locais, não sei, de repente Um trabalho que a gente está fazendo com o PNDU sobre a Agenda 2030, a apresentação que eu mando, a live que nós fizemos,
teve participação. A gente convidou, não foram todos, mas a gente fez um convite geral a todos os partidos políticos, em especial para os candidatos a vereadores e prefeitos participaram. Tiveram umas 15 participações de políticos de vários partidos no grupo. Nós chegamos a ter 100 e poucas pessoas na live, né? Ela chegou a 116 e terminou com 84. E nesse bolo tinha uns 15 candidatos dentro desse bolo. O que eu acho interessante disso, assim, que nós não estamos formando ideologias, né? Porque hoje você vê algumas instituições, algumas ONGs, né? Formando, né? Futuros políticos, né? De uma forma, acelerando o conhecimento, como se fossem startups, né? Então, Estatuto Milênio e etc. Tem algumas coisas assim, né, que você vê aí pipocando aí nas redes sociais, né? Então, que no fundo, assim, com algumas vocações sociais e outras com conhecimentos políticos, eu acho que não estou dizendo que aqui seja a vocação do Renacidade isso, né? Mas a gente debate muito a cidade, a oportunidade de trazer pessoas para ouvir o bate-papo que a gente sempre tem, a troca de ideias e as experiências é bem interessante, né? Depende para essas pessoas também se perceberem. Tem um detalhe, Eliseu. Um detalhe que eu aprendi foi o seguinte, rapaz, como eu já falei no início, às vezes, isso que a gente conversa aqui é uma coisa muito distante, às vezes não, Sim. certamente, para a maioria dos Para candidatos. a maioria da população. O cara vai pensar, poxa, o pessoal está navegando na maionese, não tem ideia dos problemas que nós temos aqui, fica pensando em futuro, que não sei de onde. A maioria, a grande maioria do pessoal pensa assim, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado para colocar esse assunto para eles assim claramente. Porque eu vejo que isso seria uma contribuição nossa, né? O que nós conseguimos, será, entregar, né, à cidade, né? Tudo bem que o Eliseu comentou, né? Acho que ele quer dizer isso. O que o Renacidade, né, através dos papéis que vão ser definidos, pode entregar, né? E você está falando que isso aí é uma viagem para os caras. Mas então, o que a gente pode entregar, né? É uma questão interessante de ser respondida, né? Talvez, olha só, a ideia do Eliseu talvez seja interessante o seguinte: logo depois da eleição, entendeu? Lá para, sei lá, novembro, né? Lá para 30 de novembro, por exemplo, a gente fazer um grande debate com quem foi eleito para discutir o futuro. E aí a gente coloca esse assunto. E aí a gente coloca também a ideia de fazer a gestão da cidade de Santa Rita através do O2 por uma ferramenta, né? Uma instituição que auxilia a Câmara e a Prefeitura no enfrentamento do desafio para esse futuro. E aí a gente apresenta a sugestão da aula cidade e do O2, sei lá. Pode ser que seja muito interessante isso, cara. Olha, eu também acho, a sua ideia é fantástica. Mas, assim, que tal a gente, então, se for propor, e o grupo aí topar, né, propor para uma secretaria, por exemplo. Não precisamos começar com a cidade inteira, que eu acho que ninguém vai comprar essa ideia. Entendeu? Mas, sei lá, para uma escola, eu estou supondo aqui, sei lá, uma secretaria de menor importância no município, sei lá, alguma coisa que a gente consiga entrar de tal forma que a gente não atrapalhe, ou seja, não incomode, até para nós vermos como é que funcionaria e temos um caso, né? Seria legal, né? Excelente. No meu texto de proposta, Eliseu, eu indico para a gente começar de associação de bairros, associação de vizinhos solidários, entendeu? E aí você desmistifica aqui, vai criando, aumentando, até chegar lá em cima, cara. Porque quando chegar lá, Consideradas, né?
Porque quando chegar lá, o cara vai falar, pô, o que o Pode. grupo do bairro está falando e eu, como gestor, vereador, não estou sabendo o que está acontecendo. Aí ele vai se interessar. Acho que eu faço só um pouquinho diferente aqui em Maricá. Na realidade, assim, é difícil, o Bedran está corretíssimo nessa situação. Eu só acho que no depois da eleição também a dificuldade vai ser outra, porque é comum, não estou falando de Santa Rita, estou falando de Maricá, né? Depois que o cara tiver eleito, ele não está nem mais preocupado com muita coisa, não. Mas aí é o que eu estou fazendo ali. Eu falei, eu estou trabalhando um candidato a vereador, que é o que eu estou apoiando, é um garoto de 24 anos, e eu estou trabalhando isso com eles. Estou conversando com ele sobre organizações orgânicas. Eu falei que é dever seu ir para a discussão do PPA de Maricá à luz da Agenda 2030, porque isso você vai debater. Eu estou começando por uma situação. E a ideia é o gabinete dele ir transformar esse gabinete ao longo numa administração A2. Isso, assim, dá para começar a fazer. Só que eu queria voltar uma discussão um pouquinho do coisa. Nós estávamos falando ali de questão de pressão econômica, de pressão isso, pressão... Isso acontece em geral. Por exemplo, eu fiz um projeto de uma estação tecnológica, eu já conversei elas com vocês, e depois dela toda conceituada, então, para fazer isso tudo, a gente precisa de um prédio assim. Aí chega lá, apresentar um projeto com esse tal, vai ver assim, não, corta 30%. Cheguei, não, corta o projeto, eu vou fazer outro. Porque eu não fiz um prédio para ocupar um prédio. Eu conceituei uma situação e o prédio é consequência dessa situação. Então, se é para cortar 30%, estou cortando 30% de conceitos. Tem que mudar tudo. Aí o prefeito ficou olhando para a minha cara, então mantém. Então, legal, mantém. Próximo mandato, se quiser elegendo, a gente vai fazer a estação. Mas é isso. Hoje foi uma discussão com Fiocruz e o MST, eu representando Maricá. Um projeto, um laboratório de pesquisa. Na realidade, trabalhar a fitoterapia no município, eu brinquei que o pessoal quer enfrentar o Big Pharma, né? Os grandes laboratórios, aí o pessoal riu, vamos trabalhar a fitoterapia. Como é que nós vamos fazer isso? Você tem que trabalhar a educação com as crianças, para as crianças levarem... Você tem que convencer os médicos, tem que fazer curso de formação para o médico, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer... Aí nós vamos fazer o laboratório. E construir o laboratório é fácil. Mas se você não tiver todo o conceituado o que você vai fazer e como fazer, não é assim. E aí a questão da rede ajuda nisso, né? Porque quando eu trago... O MST está em Maricá. Eu brinco que Maricá comprou uma fazenda e chamou o MST para invadir, né? Na realidade, eles estão montando uma vila agroecológica na fazenda. Aí uma parte dessa fazenda vai produzir ervas medicinais, já por conta dessa discussão. Então, o projeto do laboratório nem botei no papel ainda, a gente está discutindo, mas já está definido que na fazenda vai ter. Então, é assim que a gente vai ter que ir fazendo. Você vai chamando gente, você vai fazer isso, já pode fazer agora, faz agora, e quando você entrar com a coisa, ele já está meio caminho andado. Muito e legal. Aí a discussão é rede mesmo, é isso aí. É interessante, porque você falou, você está começando, fomentando uma indústria, vamos dizer, né, que é o de agronegócio. Você tem que fomentar o consumo interno na cidade, né? São as farmácias verdes, que a prefeitura vai... você tem que mudar... de saúde. O posto de saúde, adotar, né? O laboratório compartilhado, que ele vai ser no parque tecnológico, para as universidades que estão no parque usarem o laboratório para pesquisa e desenvolvimento, e o que for pesquisar e desenvolvido lá, a gente aplica na cidade. O que toda uma cadeia de coisa. Você tem que pensar tudo. Falando é que é o que o grande problema dos governos, né? Se constrói estruturas, né? E depois, então você vira e mexe, a gente se cansa de ver no Fantástico, aí nos programas, né? Materiais comprados, grandes estruturas construídas, mas
E todo o resto não foi planejado, né? Gente, o grande exemplo foi a NASA. Quem assistiu aquele filme Estrelas em Ascensão, que é fantástico, né? Os computadores humanos é que botaram o primeiro americano, não foi o IBM. Né? Quando a NASA compra o IBM, eles descobrem que tem que quebrar a parede porque o IBM era maior que a porta. Então, vamos comprar, compra e pronto. E não dá dentro, tem que quebrar tudo para ele entrar. Isso é lá na NASA, né? Que você Lá tá na falando, NASA. né? Planejamento estratégico. Foi. PMI, né? Quem não viu esse filme, veja que esse filme é fantástico, gente. Não é ficção, é história real, né? Legal, mas até uma outra coisa, vamos para o laboratório, você não precisa ter ele agora, você pode terceirizar no começo a produção em pequenos laboratórios, a hora que tiver uma demanda suficiente para se ter um laboratório próprio, se for necessário, né? Essa questão de... Eu já fiz a discussão diferente ali. Né? Maricá não vai ter produção inicialmente para alimentar o laboratório, não. A gente quer incentivar a produção na cidade, mas a gente pode comprar insumo fora, para as farmácias verdes já acontecerem. E aí você incentiva a cidade, a gente começa a comprar da cidade, não de fora. Né? Então, tá tudo... E aí tem que criar lei, tem as leis que têm que ser criadas, tem as coisas todas. É um processo muito sentar bacana. E pensar. O que a gente está fazendo aqui, o que Bedran está fazendo em Santa Rita, é isso. A gente está pensando soluções e tocando para frente. Muito bacana o projeto, hein? Parabéns. Eu acho que, assim, eu tenho discutido isso bastante com o Estevão, né, sobre a gente de vez em quando conversa aí. Uma coisa que a gente percebeu é que como a gente conseguiria de fato chegar perto da onde a coisa está acontecendo, né, que é ali a secretaria, o pessoal que trabalha nas secretarias, né, os vereadores, onde a coisa está acontecendo, os poderes, né, e a gente por ter, né, o nosso ganha-pão, nosso trabalho que consome 50 horas por semana, que não é o Renacidade, fica bem complicado da gente colocar a mão na massa mesmo e chegar lá e conversar, participar. A gente pode participar de vez em quando, então assim, a gente tem muita limitação do que a gente consegue fazer. Pensando nessas limitações, o que a gente percebeu é que se a gente conseguisse, por exemplo, criar uma experiência transformadora, onde a pessoa pudesse vivenciar o que é o que a gente está propondo, sabe? E a partir daí, ela virasse um defensor dessas ideias que a gente está... E ela fizesse isso por nós lá dentro da secretaria, aí eu acho que escala melhor do que a gente tentar fazer... ou seja, a ideia é trazer as pessoas que são sensíveis à mudança, que possa ser o agente de transformação, e a gente trabalhar numa experiência, e aí sim, nosso trabalho seria criar uma experiência que vendesse tudo o que a gente pensa, né? Uma experiência onde o cara não fosse uma palestra, mas uma experiência que o cara vivesse isso, como a gente já falou isso em outros papos sem crise. O que acontece aí, Alberto, é o seguinte, que o negócio bate, né, naquelas ideias de... Você coloca na cabeça de alguém da secretaria e tal, aquilo bate na ideia de plano de governo. O que nós estamos conversando não comporta um plano de governo. Tem que ser num plano de Estado. Estado. Isso aí. Você catequizar uma pessoa, trazer uma pessoa, opa, é isso assim, a pessoa fica ligada, beleza? De repente muda a gestão, acaba tudo aquele negócio e morreu. Então, nós temos que trabalhar num plano de Estado. E nas 270 oportunidades de melhorias que o Plano 2030 levantou para Santa Rita, a gente fez várias análises. E uma das análises é quem é o responsável por executar essas 270 oportunidades de melhoria. Quem? Aí a gente chegou à conclusão lá que, sei lá, 8% é as pessoas individuais, líderes, formador de opinião. Eu lembro disso. 15% é Câmara dos Vereadores, 25% é
prefeito. Agora, 52% é a coletividade em rede, trabalhando em rede, né? 52% para executar aquelas 270 oportunidades de melhorias, 52% daquelas oportunidades de melhoria dependeriam de um grupo trabalhando em forma de fazer, é isso que nós estamos fazendo aqui, articular atividades. Opa, você está fazendo isso? Então, espera aí, vem aqui, vamos somar com esse, vamos combinar isso aqui, vamos gerar um negócio. Ou seja, é um grupo de Estado e não de governo, tá? Excelente. E que esteja permanentemente lá, mais ou menos igual a gente, por exemplo, que a gente poderia ser esse grupo, entendeu? De pensar e indicar prioridades para vereadores e prefeitos. Agora, qual é a nossa autoridade para indicar prioridade a vereador e prefeito? Por que eles vão obedecer, gente? Só se o povo participar disso. Não como governo, mas como povo participante. Então, essa estrutura que a gente que é uma dessas proposição de governança que eu estou chamando, a nona alternativa que a gente coloca é uma holocidade aí, várias redes trabalhando em si de uma maneira orgânica. Agora, é difícil colocar isso? Poxa, é difícil para burro, cara. Mas a gente não tá, a gente está batendo um papo aqui claramente num fórum como esse. Vai falar para o pessoal para ver se eles entendem isso. De jeito nenhum. Então, Brentano, acho que a sua... Eu entendo, Brentano. Assim, eu acho que um convite não mata. Assim, está aberto, é uma sementinha, né? Pode ser tanto de um candidato ou de candidatos, quanto de associações, né? Ou às vezes nós estamos falando aqui de alta tecnologia, mas inovação é você também, né, desenvolver um projeto de agricultura orgânica com biomedicina, né? Você está inovando a cidade também, né? Tem vários aspectos, né? Eu acho... assim, o que me encantou, né, falando aqui, desde o primeiro dia que eu ouvi o Ivan falando lá na palestra do sobrinho dele sobre o Renacidade, é entender modelos que as cidades possam renascer. Eu não tenho vocação política, eu não sou envolvido com política, e aprender. Se é que eu tenho um objetivo aqui, é aprender com todos aqui, conhecer, mas pensando numa sociedade positiva. Eu vi que muita gente entrou e saiu do grupo durante esse 1 ano, muitos interessados em vender projetos próprios, achando que o Renacidade poderia alavancar isso, né? E, na verdade, nós estamos alavancando autoconsciência e quiçá, uma consciência futura nos demais, mas impactando positivamente, está sendo impactada, né? Agora, os agentes principais de transformação nas cidades, né, são pessoas que estão lidando com o meio, né? Eu acredito assim, eu não vejo nenhum impeditivo. O máximo que vai acontecer é não aparecer ninguém brincando. Até aí tudo bem. Mas, de repente, não que vá se resolver tudo. Eu te entendo o que você fala também, é uma coisa, o cara está preocupado em comer o arroz e feijão, né? Os conceitos básicos de Maslow, né? A gente está vendo isso acontecer dia a dia, né? Com a pandemia já existia, né? E a pandemia ela só revelou, tanto do pior quanto do melhor, tudo aquilo que estava latente, né? Do melhor, as tecnologias que nós estamos utilizando hoje, né? Que já existiam, já estavam prontas, né? Ensino à distância, e, de repente, todo mundo foi obrigado
a engolir, né, as reuniões virtuais, o ensino à distância, aprendizado e tudo mais, e ao mesmo tempo também todo esse distanciamento social, né, entre classe social, entre ainda toda essa segregação racial que existe embutida também nas sociedades, né, tudo isso está se expondo, né, porque a pobreza foi revelada ao extremo, né? Eu trabalho num setor de saneamento básico, né? Então você vê há quanto tempo se discute. Agora foi votado o novo marco do saneamento, né? E já existia um projeto desde 97 que era para até 2017 resolver o problema de abastecimento no Brasil. Isso não aconteceu. Na verdade, esse novo marco social do saneamento, está jogando lá para 2030, 2033, né? Para a gente ter condições de saneamento, né? Então, você vê que tudo que você ouve, né? Como você fala de lavar as mãos para pessoas que não têm água, né? Para lavar as mãos, né? O que você está falando é isso. Tem gente que precisa ter o arroz e feijão. Aí eu vou falar de cidade futura. Eu concordo com você, mas tem pessoas que gostam e que gostariam de participar talvez e pensar futuros, né? Mesmo nessas situações extrema pobreza, né? Não é que isso não vai servir a todos. Eu concordo com você, é real isso. Eu acho que o Nogueira quer falar, né, Nogueira? Eu não falei muito ainda hoje. Eu penso o seguinte: as mudanças são melhor absorvidas quando você tem uma base preparada para isso. E eu acredito que muito tem aí de um tema que o Alberto, aliás, parabéns, eu só botei clap, clap, clap ali né, extremamente bem... Obrigado. Bem juntado as coisas, né? De muita discussão, e você falou de cultura. E isso ligado ao que Breno está falando, tem muito a ver de como você prepara uma população, um grupo de pessoas que nunca esteve de frente a algumas tecnologias, algumas formas de se interagir de uma forma diferente. Todo mundo conhece o WhatsApp, todo mundo está... não tem uma pessoa que não conhece o Zap, que não é nem mais o WhatsApp, já é Zap há muito tempo, né? Na linguagem popular. O Silvio Meira fala muito isso. Todas as vezes que a gente conversa e ele toca nessa questão, ele diz que nós temos que começar pelas bordas, temos que começar né? Não adianta começar com o todo, mas você precisa ter, né? Isso eu falo agora mais de corporação, no nível de gestão, né? No nível de gestão alta, no primeiro escalão, você tem que ter braços fortes para tocar a questão da inovação, né? A inovação, ela é sempre tida, e não sei se foi o Alberto que falou isso agora, ou se foi numa outra palestra que eu ouvi hoje, ou que eu li. A inovação está muito ligada com quem não aceita o atual, né? A inovação está muito ligada com o não aceitar, né? O desafiar o status quo. E muitas vezes esse status quo é aquele que nós gostaríamos que mantivesse. E esse status quo pode estar relacionado, por exemplo, a respeito. Você está falando alguma coisa e alguém fala, não é isso. Ou seja, você fala, pô, mas peraí, mas o cara está desafiando simplesmente por uma forma diferente de ponto de vista. Eu não quero estender muito, penso eu, na minha experiência corporativa,
onde se implementou novas formas de trabalhar, ela passou necessariamente por uma mudança no nível mais alto, né, alguém abraçou o bastão e disse vamos fazer isso, né? E não necessariamente isso começou em todos os lugares, mas começou em alguns lugares que poderiam servir de referência. Eu penso que a questão da organização orgânica, dessas estruturas flats, né, de organização, elas deveriam ser experimentadas, como você falou, João, exatamente em algumas áreas. E provavelmente um bom trabalho é convencer boa parte desses candidatos ou das pessoas que têm mais capacidade de influenciar, de falar mais, convencer essas pessoas realmente para darem atenção a essas questões. Eu acho que aí você começa a tocar na questão cultura, né? Porque, aliás, é um outro... eu vou fazer um pequeno merchan aqui, né? Não sei quantos de vocês estão num grupo que a Valéria Brandini criou um determinado tempo atrás, não lembro quando foi, chamado Chief Culture Officer, CCO. E a Valéria é uma estudiosa, né? Valéria Brandini é uma estudiosa de comportamento, de ser humano. E ela decidiu, ela deu uma ideia essa semana passada, vamos fazer um papo, né, que nem um café do CHB, que nem o nosso aqui, vamos bater um papo sobre cultura organizacional e os seus desdobramentos na transformação digital, foi o termo que ela colocou. E aí eu, aqui no background, achei a ideia bacana, fiz um banner, como eu faço os banners aqui para a gente também, de vez em quando, lancei lá, e na segunda-feira que vem vai ter um bate-papo sobre cultura. E eu me disponibilizei para a Valéria também, como do mesmo jeito. Eu acho que nesse período a gente começa a buscar realmente os pontos de maior segurança, né, de onde as coisas terão mais sentido. E eu liguei para ela e falei, Valéria, eu quero trabalhar com você nisso, vamos, te apoio, vamos te ajudar e tudo. E a gente está, inclusive, pensando que nós vamos poder fazer outros eventos assim, tá? Então, eu compartilho com vocês depois, eu criei no Simpla um evento, vai ser um bate-papo aberto, ela tem uma estrutura que ela propôs, mas por que eu quis tocar nisso? Porque ela foi muito clara hoje na conversa que eu tive com ela, mais cedo, hoje ou ontem, não lembro, acho que foi ontem, não lembro, ontem, já não lembro mais, talvez hoje, onde ela fala que ela gostaria que o termo cultura e essa questão do que é cultura fosse, mais ou menos como nós estamos falando aqui, fosse uma pré-condição para as discussões. Entender o que é cultura, porque cada um fala de cultura do jeito que pensa que a cultura é, né? E, na verdade, a cultura, o comportamento, as formas, os ritos, usando palavras, né, diferentes do que a gente usa mas no dia a dia, mas o que é isso? O que é essa cultura? Né? E talvez, entendendo um pouco mais isso, ou vendo exercícios, a gente pode, inclusive, trabalhar isso, João, dentro, né, dessas propostas. Talvez o Sérgio também tenha bastante exemplos de Maricá. Como você trabalha isso, né? Quais são as atividades e proposições que podem ser feitas que tenha esse impacto nessa cultura, né? E isso vai um pouco, eu não vou estender muito mais, mas isso vai lá atrás, na nossa primeira reunião, no primeiro dia que nós nos sentamos juntos, ali em volta do restaurante, perto do restaurante ali, né? Que foi quando eu citei que eu fui comer o pão de queijo.
fui comer o pão de queijo durante o Hacktown e comentei, né, que estava uma coisa muito legal que estava acontecendo na cidade. E a pessoa que estava ali, né, eu vou usar esse termo, né, o matuto ali, o cara, né, a pessoa mais simples da cidade que estava ali, falou, não, isso realmente muito legal, é muito legal, isso é que nem o carnaval, a festa, não sei o que lá. Falou de outras 2 festas assim, né, que aconteciam, mas não deu muito claro o que ele estava entendendo que estava acontecendo, né? Era uma festa na cidade cheia de gente, né? Porque ali, né, se transformou nesse SXSW do Brasil, né, mais ou menos, né? Tá acabando aqui. O Hacktown, né? Então, eu penso que essa questão cultural é mais ou menos isso, né? Que as pessoas entendam o que está acontecendo e como elas podem estar melhor participando. Quando elas provam disso, elas começam a acreditar nisso. E aí penso que nessa linha era o meu comentário, ficou um pouco longo, mas eu creio que é nessa direção que a gente poderia estar explorando e trabalhando mais isso. Muito bom, Carlos. O Estevam quer falar ali. Não, estou agradecendo aí o Carlos. E também parabéns para o Alberto, porque eu vou ter que sair. Alberto, mais uma vez, para variar, como sempre, ótima palestra aí para a gente aprender coisas novas, né? Valeu. E reforçar o que a gente já sabia. Então, também vou ter que sair, porque a comida quem vai terminar de fazer sou eu e a mulher está dizendo que está com fome. Então tem que sair agora também. Mas eu queria lembrar, o Carlos, lembrar o Eliseu aqui, quando ele falou na questão do marketing. Eu falo abertamente, eu fui secretário de Cultura, né, coisa, mas isso tem... Nós não mudamos nada se não tiver uma ação cultural por trás. Se essa coisa... E aí quem trabalha, a Globo muda o horário de futebol pela cultura da novela, muda o horário de festa, data de festa pela cultura da novela. Todas as ações são trabalhadas assim. Você nasce ouvindo falar do óleo de soja é melhor do que gordura de coco, que banha, que a margarina é melhor que manteiga. Isso é tudo ação cultural. Uhum. Então, mesmo aqui a gente falando de tecnologia, transhumanidade, etc., vai ter que ter uma ação cultural nisso também. Sim. Senão não vai pegar. Sérgio, assista o episódio do abacate do Rotem, que é exatamente isso que você está falando, que começou lá final dos anos 60 para virar a coqueluche do avocado nos dias de hoje, e a escassez porque detonaram tudo na natureza. Brentan e Sérgio, assim, eu sei que de repente de 100, se vocês encontrarem um para convidar, já vai ser uma sementinha, né? É um pequeno ponto de transformação. Agora, o Nogueira falou uma coisa interessante, que de repente a gente pode pensar, não sei se toda semana, mas talvez um bate-papo mais estruturado e divulgar no Simpla de forma gratuita. Tem um custo a plataforma Simpla? Como que é, Nogueira? Não, nada. Eu entrei, eu já tinha uma conta lá, e aí acabei criando uma outra só para mudar o meu e-mail que estava lá. Já está acabando. Eu gostaria de assistir esse papo. Adoro a Brandini. Então, eu passo para vocês aqui. A Brandini é a que esteve na reunião anterior ou não? Não, acho que foi outra, né? Ela teve mais lá atrás. Eu não estava na reunião que ela teve, inclusive. Ela é da área de cultura também, né? De televisão. Ela é antropóloga. Pessoal, infelizmente eu vou ter que zarpar. Acho que todos nós, né? Alberti, o cara fez uma apresentação maravilhosa, ninguém quer parar, pô. Fazer o encerramento, então, que aí a gente encerra. Eu queria só falar uma coisa de 30 segundos.
esse contexto que o Brantan colocou, eu acho que tem que ser levado em conta no nosso propósito na hora da gente responder as 3 perguntas, sem dúvida. O que o Nogueira falou sobre cultura e várias coisas que envolvem cultura também, eu acho que a gente tem que aprofundar esse nosso entendimento disso, sabe, de cultura e da questão de como fazer essa transformação ser mais efetiva, naquilo que a gente está pensando, de fato, ser mais efetivo. Gente, muito obrigado pela presença de todos, né? Foi super rico, olha, um debate extraordinário hoje, né? Agradeço muitos comentários, também os elogios aí, fico envaidecido e honrado, tá? Até o próximo, então, bate-papo nosso. Até lá, então. Boa semana. Até lá, e eu mando o convite aí para vocês do evento lá. Do evento da Valendo. Beleza. Gente, um abraço, boa noite. Valeu. Obrigado, gente. Falou. Tchau. Tchau.